A gente está deixando, né, os nossos filhos serem frágeis. Não vamos nos proteger. Não vamos proteger eles tanto, né? Tá rindo aí, né, Emília? Tu também era do tempo do metiolate que doía. Não é não? Você também era do tempo do metiolate que doía. Estou protegendo demais os nossos filhos. A gente está fazendo com que eles não sofram. Não quero que meu filho se frustre. Não quero que ele seja infeliz. É mais ou menos isso. É importante a gente fazer com que eles criem resistência para não ter, infelizmente, sim, índice altíssimo de jovens se suicidando de 15 a 29 anos, pessoal. É um índice muito alto, muito alto. E nós precisamos fazer alguma coisa a respeito disso. Tá? Por isso que esse mês é um mês dedicado. Aliás, hoje, dia 10 de setembro, é exatamente a data que se comemora, né, essa campanha linda para a gente entender, né, como é que esse processo de depressão, suicídio, né, é para levar as pessoas a entender que isso não é frescura. Existe uma fórmula da felicidade. Não chegaram muito a um consenso, não, mas eu vou, né, colocar uma que se aproxima, segundo os estudiosos, tá? Então existe uma fórmula para a gente ser feliz. 50% faz parte da nossa genética, tá? Nossa genética é responsável por 50% da nossa felicidade. 10% são as nossas circunstâncias, tá? Ou seja, aquilo que nós vivemos do dia a dia. Ou seja, morreu nosso cachorro, a gente perdeu o emprego, separou, perdemos um ente querido. Então, apenas 10% são por eventos que acontecem na nossa vida. E 40% são provocados pelas nossas atividades intencionais, ou seja, aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu proponho uma energia para fazer. Gente, significa o quê? Que a gente pode produzir a felicidade. A gente tem condições de produzir essa felicidade. Então, 50% pela nossa genética. Eu não sei se vocês já ouviram falar da epigenética. A epigenética, ela fala que através do nosso comportamento, do nosso pensamento, a gente tem a condição de mudar a nossa genética. A gente tem a condição de mudar essa nossa genética. Ou seja, se a gente tem, através, né, de pensamentos e comportamentos, a chance de mudar a nossa genética, o nosso índice de felicidade, ela pode aumentar para 90%. 90% do tempo a gente tem como ter o bem-estar. 10% pelas ações que acontecem na nossa vida. Tudo bem que eu sei que tem gente que cai um raio na cabeça e parece que tudo acontece com aquela pessoa. Mas no dia a dia, gente, a gente não vê tanta desgraça. A gente tem um período, às vezes, ruim, né? A não ser realmente que a pessoa não tenha garra e força para sair disso. Tá? É aquela coisa de você olhar o copo, tá mais cheio, tá mais vazio. Pô, ai, que droga, hoje está chovendo. Nossa, que bom, as plantas estão sendo molhadas. Nossa, esse sol tá a pino. Ai, nossa, que dia lindo. Então tudo depende do nosso olhar. De como a gente escolhe olhar as coisas. Isso é muito importante. A gente pode determinar o nosso bem-estar e nossa felicidade. Então, Martin Seligman, né, pai da psicologia positiva, ele começou esses estudos nos anos 80 com esse conceito, né, de felicidade e bem-estar. Então, o que o ser humano tem certo e como é que a gente pode manter essa felicidade e bem-estar? A gente sabe que o nosso cérebro, infelizmente, eu digo que isso é culpa da lei da gravidade, tá, pessoal? Tudo cai para baixo, né? O nosso cérebro tem uma tendência a ver tudo pelo lado negativo. A gente tem esse viés negativo, né? Tudo para baixo, né? E a gravidade está aí, ajuda, né, a dar uma forcinha para baixo. Então o cérebro, ele é capaz, como a gente já sabe, hoje em dia a neurociência já explica, que o nosso cérebro ele é capaz de se desenvolver até o final da nossa vida. Até 90 anos de idade, o nosso cérebro ainda está dando aí para funcionar e para modificar o caminho de escolhas que a gente fez ao longo da nossa vida inteira, tá? Então a gente pode o quê? Treinar o nosso cérebro para o viés positivo, igual ginástica, pessoal. Em qualquer tempo que você for fazer ginástica, mesmo que você for fazer com 60, 50 pela primeira vez, você vai desenvolver músculos. Claro que a gente tem que ralar um pouquinho, né? A gente na academia a gente tem que lá suar uma hora lá pegando peso, enfim, não é diferente com o nosso cérebro, tá?
Como eu vou voltar um pouquinho da epigenética, né? Estudos, a epigenética, inclusive, ela foi descoberta com os estudos dos genes, né? Eles mostraram que os genes eles sofrem alteração genética ao longo da vida, de acordo com as vivências e estilos de vida que adotamos. Se eu escolho ter um estilo de vida saudável, posso até comer porcaria, tá, pessoal? Mas se a minha mente está maior parte do tempo sem estresse, eu vou conseguir fazer com que as minhas células elas fiquem funcionando melhor. Existe aí um conceito também japonês, né, da vibração da água. Nós temos uma molécula, né, no nosso corpo, 70% é de água. Então, se a gente vibra no positivo, se a gente vibra no bem, né, as nossas moléculas elas tomam uma configuração bonita, ao passo que a gente está na reclamação, na mágoa, na dor, no pessimismo, né? Essas mesmas moléculas, elas fazem um carinha de monstrinho. A gente pode treinar, a gente treina para sermos felizes, tá? A gente pode fazer isso, tá? E aí, eu vou dar agora um pouco mais componentes dessas felicidades. Vou te dar os componentes. Bom, ele e os outros estudiosos, o conceito do PERMA. É uma sigla em inglês, tá? Primeiro, a gente precisa viver mais emoções positivas, tá? Positive emotions. A gente precisa viver muito mais emoções positivas ao longo da nossa vida, tá? E o segundo conceito é engajamento, né? Que ele chama de sistema de flow. O que é isso? Né? Quando a gente está muito interessado numa tarefa, a gente pode ficar horas e horas e horas ali. A gente não está nem se percebendo, né? Que aquilo ali, o tempo passou, você está misturado com a tarefa é você é a tarefa. E aí você está tão inebriado naquilo ali, entendeu? Que, caramba, passou o tempo. Né? Você está sentindo prazer em fazer aquilo. Por isso que é importante que a gente busque, né, atividades que nos dão esse prazer. Pode ser um hobby, né, ou alguma atividade profissional mesmo. Nutrir relações positivas. Estar num relacionamento tóxico, e se aquela pessoa psicopata que está do teu lado, e é melhor que você se mude de lugar, porque senão você vai de fato adoecer, infelizmente. Relacionamentos abusivos, pessoas tóxicas adoecem. Como que eu pego pessoas, né, com dificuldade no trabalho? O ambiente de trabalho hoje em dia está muito ruim. Eu sempre falo, eu acho que essa pandemia ela veio, né, porque a gente não estava conseguindo conviver muito bem, sabe? Muitas horas do dia, não. Principalmente nas relações de trabalho, tem muitos ambientes tóxicos, né, de trabalho. Então, nutrir relacionamentos positivos, um bom casamento, um bom namoro, boas amizades, né, que você se sinta bem ao seu lado. Aliás, inclusive o casamento é um mito, né, dizendo que o casamento faz com que a gente fique doente, frustrado, a não ser que seja uma esposa ou um esposo que, vou te contar, né, ninguém merece. Mas se for um relacionamento bacana, ele é um dos pilares do bem-estar, tá? Um bom casamento, tá? Termos propósito de vida. Isso tá na moda, né? Tá todo mundo falando de propósito de vida. Mas, gente, é verdade, a gente tem que ter uma motivação para acordar. Imagina você fazer durante 8 a 10 horas por dia uma atividade que você odeia. Que tipo de emoção que nós estamos gerando para dentro das nossas células? Não são boas emoções, né? Então a gente precisa ter esse propósito. Gente, não precisa ser aquele propósito enorme, né? Não precisa. Não precisa ser aquele propósito enorme, sabe? Pode ser, eu tenho o maior prazer de acordar todos os dias de manhã, fazer café da manhã, almoço e janta para os meus filhos. Eu tenho esse propósito de cuidar bem da minha família. Eu tenho propósito de chegar à gerência, quero ter, né, mais comando, eu tenho liderança, eu quero, né, fazer uma excelente liderança na minha equipe de trabalho, eu gosto disso, eu gosto do meu trabalho. A gente precisa ter um propósito. Muita gente não descobriu o seu propósito ainda, tá? E realizações, né? A gente ter felicidade e bem-estar pelo resultado do nosso trabalho. Né? E a gente ser reconhecido por isso. Às vezes nem precisa ser um reconhecimento externo, mas um reconhecimento próprio. Mas é bom elogio, né, pessoal? E esse é o conceito PERMA.
E eles ainda encaixaram um pouquinho da vitalidade, né? Ele não entrou nesse conceito, mas a vitalidade é importante. É importante que a gente tenha garra, que a gente força, que a gente tenha, né, energia para a gente produzir tudo isso. Eu vou passar para vocês alguns exercícios para vocês treinarem, né? Lembra? Felicidade e bem-estar, ela pode ser construída. Nosso cérebro é neuroplástico e ele se desenvolve até o final da vida. Então a gente pode modificar coisas que a gente tem desejo de mudar, tá? Bom, um dos exercícios bem conhecidos até são as 3 bênçãos, né? As 3 pequenas bênçãos. O que consiste isso? Eu gosto de fazer o potinho do bem-estar. Ano passado não, gente, 2018 eu fiz, foi muito legal. Peguei um potinho, né, já previamente, né, ali na minha cabeceira da cama, e aí eu fiz com papéis coloridinhos, e ali eu botava todos os dias 3 coisas que eu agradecia, que eu tinha um agradecimento por ter acontecido naquele dia e justificar o porquê, ou seja, são 3 coisas boas que aconteceram no seu dia, considerando o motivo e a forma como aconteceram, motivo e forma. Então, por exemplo, puxa vida, hoje foi muito legal, fiz uma sessão com fulano e foi muito legal. Nossa, ela ficou extremamente, né, ela se esclareceu, ela deu um insight, esclareceu algo que já vinha perturbando ela há muito tempo, que ela conseguiu modificar, né, a forma dela pensar e agir. Isso fez com que ela ficasse mais harmoniosa dentro da família dela, tá? Um outro, por exemplo, nossa, aquela churrascaria estava maravilhosa, estava com fome, cheguei lá, me satisfiz e matei meu desejo de comer carne. Foi muito bom e agradecer pela oportunidade de ter tido dinheiro para ir a uma churrascaria boa, tá? Então parece que é algo difícil, né? Às vezes a gente fala, mas por que eu tenho para agradecer? Tá tudo tão normal. Mas não, a gente precisa ter bênçãos, né, das coisas pequenas, dormir numa cama cheirosa, poder tomar um banho gostoso, sabe? Chegar no final do dia, tá cansada, né? Ver uma televisão, um filme, com o filho, com o marido, com a esposa, tá? Então agradecer, motivo e forma. Você também pode escrever uma carta de agradecimento a uma pessoa muito importante na sua vida. A gente esquece de fazer isso, né, pessoal? Pegar e escrever uma carta para sua mãe, para seu pai, mesmo que a pessoa não esteja mais presente, tá? É uma forma da gente demonstrar. A pessoa que recebe fica assim, né? Uma surpresa, sem esperar. A gente, de tempos em tempos, a gente deveria fazer isso. Escrever uma carta de próprio punho, né? Eu acho que, né, a ação mecânica de escrever é bem legal, tá? E praticar, lembra que eu falei no início? A gratidão por tudo, né? Pelas pequenas coisas, pelas coisas mais simples, né? Pelo carro que você anda, pela roupa que você veste, pelo filho que você tem, né, pelas oportunidades que se surgiram. A gratidão dos pilares do bem-estar e da felicidade, porque você reconhece, né, coisas boas, né, que você tem, tá? E encontrar as suas fortalezas pessoais, fazer uso dessas fortalezas pessoais com frequência, tá? Para isso existe teste hoje em dia, tá bom? A gente sabe também algumas forças que nós temos. Nós sabemos, então a gente utilizar aquilo que a gente sabe que a gente tem de bom de forma positiva para a gente, tá? E enaltecer muito mais as coisas boas que a gente tem do que a gente ficar também se criticando o tempo todo,